Quando pensamos em batalhas épicas entre o bem e o mal, nossa mente automaticamente cria cenas intensas, como nos filmes, raios, trovões e forças lutando até o limite. Mas o que aconteceu na Batalha do Céu está longe de se parecer com uma luta tradicional. Deus, o Criador de tudo o que existe, aquele que é onipotente, eterno e que detém todo o poder, nunca teve um rival à sua altura. Mesmo quando o mais belo e poderoso dos anjos, Lúcifer, se rebelou contra ele, a vitória de Deus era inevitável. Essa batalha foi, na verdade, uma prova de que, diante de Deus, não existe força ou poder que possa resistir ao seu domínio absoluto. A história da queda de Satanás vai muito além de um conflito. Ela revela profundas lições sobre o livre-arbítrio, o amor divino e o destino das criaturas criadas por Deus. A Bíblia nos dá um vislumbre deste evento em Apocalipse 12, 7-9. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. Mas ele foi derrotado, e não houve mais lugar para eles no céu. Quando Satanás foi expulso, ele não foi destruído, mas lançado fora. Essa é uma das passagens mais enigmáticas das Escrituras. Por que Deus, ao invés de eliminar Satanás, escolheu simplesmente bani-lo? Para entender isso, precisamos examinar quem é Deus e como ele vê suas criaturas. Primeiro, vamos lembrar quem era Lúcifer. Seu nome significa portador da luz, e ele foi criado como um dos anjos mais belos e poderosos do céu, dotado de uma luz e de uma glória que refletiam o esplendor de Deus. Mas em algum momento, Lúcifer olhou para si mesmo e, ao invés de ver o reflexo de Deus, viu a própria beleza e começou a desejar a adoração e o poder. Seu coração se encheu de orgulho, e o orgulho é um veneno perigoso. Lúcifer queria ser igual a Deus. Ele deixou de ver a bondade e a grandeza do Criador e começou a ambicionar para si o trono divino. Foi essa ambição que o levou a desafiar a autoridade de Deus, e ele arrastou com ele um terço dos anjos, seres que também cederam ao orgulho e escolheram seguir sua rebelião. Deus, sendo onipotente, poderia ter eliminado Satanás com um simples pensamento. Mas em vez disso, ele permitiu que Satanás continuasse existindo, apesar de sua rebelião. Por quê? Aqui começamos a ver uma das características mais intrigantes e belas de Deus. Ele é misericordioso e paciente, mesmo com aqueles que se opõem a ele. Ao invés de aniquilar seus opositores, Deus escolheu conceder-lhes a liberdade de experimentar as consequências de suas escolhas. A Bíblia nos mostra que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas prefere que todos venham ao arrependimento. Deus ama profundamente sua criação, e isso inclui até mesmo aqueles que se rebelam contra ele. Outro aspecto crucial a entender é que Deus é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. Cada pensamento, cada intenção, cada ação antes mesmo de serem feitas. Deus sabia que Satanás se rebelaria, sabia que ele influenciaria outros anjos e sabia exatamente o impacto que isso teria no mundo e na humanidade. E mesmo assim, ele permitiu que tudo acontecesse. Isso pode soar estranho para nós, que estamos acostumados a pensar em punição imediata para o mal. Mas Deus vê muito além do que nós podemos enxergar. Ele entende cada detalhe da história de sua criação e possui uma perspectiva infinita, onde o tempo e o espaço não o limitam. Para Deus, a rebelião de Satanás faz parte de um propósito maior, ainda que seja difícil para nós compreendermos com nossa visão limitada. Ele deu a liberdade para que cada um de seus seres celestiais o seguisse ou não. O livre-arbítrio é um dos presentes mais poderosos e perigosos que Deus concedeu. Ele deseja que cada ser o ame por vontade própria, e o amor verdadeiro só pode existir quando há uma escolha. Por isso, ele permitiu que Satanás usasse seu livre-arbítrio para se afastar. Isso nos leva a refletir sobre a profundidade do amor de Deus. Ele é um pai que não obriga ninguém a segui-lo, mas oferece liberdade para que suas criaturas escolham o que desejam. Então, a batalha no céu e a queda de Satanás nos mostram que Deus valoriza a escolha. Ele poderia ter criado um universo onde ninguém jamais tivesse a opção de desobedecê-lo, mas ele escolheu algo mais profundo.
Um universo onde o amor e a obediência nascem da liberdade de escolha e não de uma imposição. Deus poderia ter destruído Satanás no momento da rebelião, mas decidiu permitir que ele continuasse a existir. Porque até no mal Deus é capaz de cumprir seus propósitos de maneira que não compreendemos completamente. Em sua sabedoria infinita, ele sabe que, através da existência de Satanás, os seres humanos e anjos podem entender o peso de suas escolhas e o verdadeiro valor da fidelidade e do amor. Essa é uma lição muito poderosa, pois significa que as lutas que enfrentamos, as tentações e as escolhas difíceis têm um propósito mais profundo. A queda de Satanás nos lembra que o livre-arbítrio nos foi dado para que possamos decidir por nós mesmos se queremos ou não seguir a Deus. E essa decisão, que parece simples, é uma das maiores demonstrações de amor e de respeito que Deus tem por suas criaturas. A pergunta que muitos fazem é: se Deus tem todo o poder e Satanás é um opositor tão declarado, por que Deus simplesmente não o elimina? Por que permitir que Satanás continue existindo e influenciando o mundo, quando isso parece trazer tanto sofrimento e tentação para a humanidade? Se Deus é todo-poderoso, justo e amoroso, permitir a presença contínua de Satanás parece contraditório, não é? Vamos mergulhar em uma das questões mais complexas e intrigantes da teologia cristã para entender o que isso revela sobre a própria natureza de Deus e seu plano divino para a criação. Primeiro, precisamos lembrar que a existência de Satanás não é um acidente ou algo que Deus não poderia evitar. Deus é onipotente e onisciente. Ele sabe de tudo e pode tudo. Nada acontece sem o seu conhecimento. Portanto, a permissão para a existência de Satanás deve ter um propósito que vá além do que podemos compreender à primeira vista. A Bíblia nos mostra que, em muitos momentos, Deus usa até mesmo aqueles que se opõem a Ele para cumprir seus propósitos maiores. Essa é uma verdade difícil de entender, mas ela nos leva a perceber que o plano de Deus é mais abrangente do que qualquer mente humana pode imaginar. Ele vê a imagem completa, enquanto nós apenas enxergamos uma parte dela. Um dos principais motivos pelos quais Deus permite a existência de Satanás é o desenvolvimento do caráter e da fé dos seres humanos. Imagine um mundo onde não há possibilidade de escolha, onde todos automaticamente seguem a Deus sem qualquer questionamento ou tentação. Esse seria um mundo onde o amor verdadeiro e o compromisso com Deus não existiriam de fato. Por quê? Porque o verdadeiro amor e a verdadeira obediência precisam ser escolhidos. Satanás, com suas tentações, desempenha o papel de nos oferecer essa escolha. Quando enfrentamos tentações e desafios, temos a oportunidade de decidir se desejamos seguir a Deus ou se seremos influenciados pelo mal. Deus criou um mundo onde os seres humanos têm a liberdade de escolha. E o livre-arbítrio, como vimos na parte anterior, é essencial para o amor genuíno. Mas o livre-arbítrio também significa que a possibilidade de se afastar de Deus existe. Satanás nos mostra essa possibilidade, e é através de nossas escolhas diárias que demonstramos o quanto desejamos realmente seguir a Deus. A presença de Satanás, portanto, nos oferece um teste constante de fé, uma oportunidade de demonstrar nossa lealdade e amor a Deus. Cada vez que resistimos à tentação e optamos por fazer o bem, crescemos espiritualmente e nos aproximamos mais de Deus. Esse crescimento espiritual não seria possível se não houvesse uma força contrária, uma escolha oposta ao bem. A história de Jó é um exemplo perfeito de como Deus usa a existência de Satanás para um propósito maior. No livro de Jó, vemos Satanás desafiando a fé de Jó, e Deus permite que ele o teste até o limite. Jó sofre perdas, doenças e desafios inimagináveis, mas no fim, permanece fiel a Deus. Por quê? Porque mesmo diante das dificuldades impostas por Satanás, Jó confia no caráter de Deus. A vida de Jó nos ensina que muitas vezes os testes e as provações são permitidos para que possamos crescer, desenvolver uma fé inabalável e mostrar que nossa lealdade a Deus não depende de bênçãos ou recompensas terrenas. Se Satanás não existisse, talvez Jó jamais tivesse sido confrontado com a profundidade de sua própria fé e jamais teria aprendido a confiar em Deus de maneira tão absoluta. Outro ponto fundamental a considerar
é que Deus não vê o tempo da mesma forma que nós. Para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em nossa perspectiva, a existência contínua de Satanás pode parecer uma tolerância injusta ao mal. Mas para Deus, cada momento faz parte de um plano perfeito que se desenrola no tempo certo. Talvez o tempo que Satanás ainda tem é de alguma forma necessário para a realização desse plano, para que toda a criação veja de forma completa e definitiva as consequências do pecado e da rebelião. Com o tempo, o caráter de Deus e a futilidade da rebelião contra ele ficam evidentes para todos, e a justiça divina se manifesta em sua totalidade. Além disso, a paciência de Deus em relação a Satanás é um reflexo de sua misericórdia. A natureza de Deus é amor, e ele não deseja que ninguém pereça. Em Ezequiel 33, 11, Deus diz: "Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva." Isso revela que até mesmo Satanás, por mais terrível que seja sua rebelião, existe sob a extensão da paciência de Deus. Esse ato de misericórdia não significa que Deus aprova suas ações, mas sim que ele tem um amor imenso por toda a sua criação e oferece chances para que o arrependimento seja uma opção, mesmo que saibamos que Satanás não tomará esse caminho. A existência de Satanás, portanto, nos oferece uma lição importante sobre a natureza de Deus. Ele não quer seguidores forçados, mas seres que escolhem amá-lo, respeitá-lo e obedecê-lo. Deus poderia ter eliminado Satanás e todos os anjos caídos imediatamente, mas ao invés disso, ele permite que eles continuem a existir, oferecendo assim um ambiente onde o livre-arbítrio realmente pode ser exercido. A presença do mal é uma consequência desse dom do livre-arbítrio, mas é também uma oportunidade para o crescimento, para a fé e para a demonstração de uma lealdade verdadeira e profunda a Deus. E há um último ponto intrigante. Satanás, mesmo em sua rebelião, acaba servindo aos propósitos de Deus de maneira indireta. No Novo Testamento, vemos que Satanás tenta Jesus no deserto, e essa tentação é fundamental para que Jesus demonstre seu caráter e sua obediência ao Pai. Jesus resiste às tentações, mostrando que ele é digno de ser o Salvador da humanidade. Satanás, sem saber, está ajudando a revelar a santidade de Jesus e sua missão redentora. Deus, em sua sabedoria, pode até mesmo usar as ações do mal para cumprir seu plano maior de redenção. A existência de Satanás serve ao plano de Deus e oferece à humanidade uma oportunidade de exercer seu livre-arbítrio. Também exploramos o papel que a paciência divina desempenha nesse contexto, permitindo que o mal continue existindo para que possamos escolher o bem de forma genuína. Mas a grande questão que se coloca agora é: qual será o desfecho final? Sabemos que o mal não pode prevalecer diante do bem absoluto de Deus. Mas então, por que a batalha ainda continua? Qual será o destino de Satanás e daqueles que optam por seguir seu caminho de rebeldia? A resposta para essa questão está nas Escrituras, especialmente no livro do Apocalipse, onde encontramos revelações sobre o fim dos tempos e o julgamento final de todas as criaturas. A Bíblia nos dá vislumbres do que está por vir, descrevendo uma batalha cósmica entre as forças do bem e do mal, que culminará no triunfo final de Deus sobre Satanás e seus seguidores. O cenário é dramático e grandioso. Não apenas uma batalha espiritual, mas o encerramento definitivo de toda dor, pecado e sofrimento no mundo. E é nesse desfecho que vemos o propósito completo e absoluto da paciência de Deus e de sua justiça imutável. No livro do Apocalipse, capítulo 20, encontramos uma descrição da prisão temporária de Satanás por 1000 anos, que ocorre após a segunda vinda de Cristo. Nesse período, conhecido como o milênio, Jesus reinará sobre a terra, estabelecendo um reino de paz, justiça e verdade. Durante esses 1000 anos, Satanás estará preso, incapaz de tentar a humanidade. Esse tempo será um vislumbre do que a humanidade poderia ser sem a influência do mal. Um mundo governado por Deus, onde a paz e a justiça reinam. Esse é um dos pontos mais fascinantes da profecia bíblica, pois demonstra que, mesmo após séculos de influência satânica, o desejo de Deus é permitir à humanidade experimentar a vida em sua plenitude.
Mas por que Deus não destrói Satanás logo após a prisão? É um questionamento importante, e a resposta pode estar relacionada ao livre-arbítrio. Mesmo no milênio, onde o mal é suprimido, as escolhas das pessoas ainda refletem seu coração. Esse período revela que, apesar de estarmos livres de tentações externas, o bem e o mal ainda precisam ser escolhidos. Assim que o milênio terminar, Satanás será solto novamente e terá uma última oportunidade de reunir aqueles que optam por se rebelar contra Deus. E, surpreendentemente, ele conseguirá encontrar seguidores, o que revela que, mesmo após 1000 anos de um mundo perfeito, alguns ainda preferirão a rebeldia. Esse é um ponto crucial para entender a profundidade do livre-arbítrio e o porquê Deus permite a existência do mal até o fim. Ele deseja que cada ser humano faça uma escolha definitiva e uma escolha que venha do mais íntimo do seu coração. Essa última tentativa de Satanás será a confirmação final do caráter de cada indivíduo. Após essa tentativa de rebelião, a Bíblia nos diz que Deus intervirá de maneira decisiva, julgando não apenas Satanás, mas todos os que escolheram seguir seu caminho. Esse julgamento será justo e definitivo, pois todas as oportunidades para arrependimento terão sido oferecidas. A visão de João no Apocalipse culmina em um momento impactante. Satanás será lançado no lago de fogo, onde será atormentado para todo o sempre. Esse será o fim da presença do mal no universo de Deus. Mas o lago de fogo não é apenas um símbolo de punição. Ele representa a separação definitiva do mal e do bem, um fim completo para qualquer influência que possa prejudicar a criação. E assim Satanás, que já foi um anjo de luz, estará separado para sempre da presença de Deus, um destino escolhido por ele através de suas ações e rebeldias constantes. O propósito de Deus, ao permitir que o mal existisse e continuasse, torna-se completamente claro nesse momento. Ao final de tudo, o caráter de Deus, sua justiça e seu amor serão revelados de forma inquestionável para todo o universo. Deus permitiu que o mal seguisse seu curso, não por fraqueza ou falta de poder, mas para que cada ser pudesse entender as consequências de suas escolhas e o valor de uma vida com Deus. Esse processo de purificação cósmica traz uma nova dimensão ao plano de salvação. Ele demonstra a justiça de Deus ao dar tempo e oportunidade para que todas as criaturas se manifestem de acordo com seu coração. Mas o plano de Deus vai além da destruição do mal. Apocalipse 21 descreve a criação de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Essa é a visão final de esperança e redenção. Depois que Satanás e o mal forem eliminados, Deus fará todas as coisas novas, restaurando a criação ao seu estado original de perfeição. Esse novo começo representa não apenas um recomeço para a humanidade, mas uma restauração de toda a criação ao seu propósito original, livre de corrupção e sofrimento. No entanto, essa conclusão épica ainda nos deixa com um ponto a ser explorado. Qual será a nossa posição nesse novo mundo? Será que cada um de nós estará entre aqueles que, de fato, fizeram sua escolha por Deus? Será que nosso caráter será moldado à imagem de Cristo, de maneira a vivermos em harmonia nesse mundo perfeito? E mais, o que essa batalha final nos ensina sobre o valor do sacrifício de Jesus e da vida eterna que ele nos oferece? Agora que exploramos a batalha cósmica entre o bem e o mal e o destino final de Satanás, é crucial voltarmos nossa atenção para a escolha que cada um de nós deve fazer nesta vida. A questão não é apenas sobre o que acontecerá no futuro. Trata-se de como as decisões que tomamos hoje moldam nosso destino eterno. E no cerne dessa escolha está o sacrifício de Jesus, que não apenas abriu as portas da salvação, mas também nos apresenta um caminho para viver em conformidade com a vontade de Deus. Desde o início da criação, Deus nos deu o livre-arbítrio, uma capacidade que é tanto uma bênção quanto uma responsabilidade. Esse dom divino permite que amemos, escolhamos e busquemos um relacionamento com nosso Criador. Contudo, ele também significa que podemos optar por rejeitar a Deus, o que foi exemplificado pela rebelião de Satanás e pela decisão de Adão e Eva no Éden. A escolha de seguir a Deus ou se afastar dele é o que realmente define nossa jornada espiritual.
É aqui que a história do sacrifício de Jesus entra em cena, trazendo esperança, redenção e uma nova oportunidade para todos nós. Quando Jesus veio à Terra, ele não apenas viveu uma vida perfeita e sem pecado, mas também cumpriu as profecias do Antigo Testamento, mostrando que era o Messias prometido. Ele se tornou o sacrifício supremo, carregando sobre si os pecados da humanidade. No momento de sua crucificação, a dívida que tínhamos para com Deus foi paga de uma vez por todas. Esse ato de amor incondicional nos dá uma nova perspectiva sobre o que significa realmente escolher Deus. Não é apenas uma questão de obedecer a regras ou seguir uma lista de mandamentos. É uma relação de amor que nos convida a transformar nossas vidas e nossas escolhas. O sacrifício de Jesus é a prova mais clara do amor de Deus por nós. Ele não apenas morreu por aqueles que o seguiam, mas também por aqueles que o rejeitavam, mostrando que seu amor não tem limites. Através de sua morte e ressurreição, ele derrotou Satanás e o poder do pecado, abrindo um caminho para que todos possam se reconciliar com Deus. O convite à salvação é uma oferta universal, mas cada um de nós deve decidir se irá aceitá-la. Essa escolha é o que nos separa do caminho da condenação e nos coloca na jornada da vida eterna. Entretanto, o que significa realmente aceitar essa salvação? Isso implica em reconhecer Jesus não apenas como nosso Salvador, mas também como Senhor de nossas vidas. Aceitar o sacrifício de Jesus envolve mais do que um simples ato de fé. É um compromisso de viver de acordo com os princípios do seu reino. Isso exige uma transformação radical, onde nossas vontades e desejos são alinhados com os de Deus. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo que envolve arrependimento, crescimento e fé. Uma das maravilhas dessa jornada é que, ao aceitarmos a Jesus, não estamos sozinhos. Através do Espírito Santo, Deus nos guia e fortalece, nos ajudando a tomar decisões que refletem sua vontade. Ele nos oferece discernimento para enfrentar as tentações e os desafios que surgem em nosso caminho, sempre lembrando que o verdadeiro poder de escolha ainda reside em nós. Com cada passo que damos em fé, estamos mais próximos da realização do plano que Deus tem para nossas vidas. Agora, voltando à questão central. O que isso significa para nós em termos de nosso destino eterno? A Bíblia nos ensina que, ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nos tornamos co-herdeiros com Ele e temos a promessa de uma herança que nunca se extinguirá. Em Romanos 8:1, está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o que reforça a certeza de que, ao aceitá-lo, somos libertos da condenação do pecado. Essa é uma das verdades mais poderosas que podemos abraçar em nossa jornada de fé. Mas e aqueles que rejeitam essa oferta? Aqueles que, ao longo de suas vidas, se afastam de Deus e das verdades que Ele nos revela? As Escrituras falam claramente sobre o destino daqueles que escolhem o caminho da rebelião. A escolha de rejeitar a Deus é uma escolha de se afastar da vida, do amor e da luz, levando à separação eterna. O que devemos entender é que Deus não deseja que ninguém se perca. Seu desejo é que todos venham ao arrependimento e à salvação. Cada um de nós é chamado a fazer essa escolha, e a maneira como respondemos ao sacrifício de Jesus determinará nosso lugar no desfecho final. É aqui que a história de Judas Iscariote se torna especialmente relevante. Ele teve a oportunidade de seguir a Jesus e testemunhar suas obras maravilhosas, mas ainda assim fez a escolha de traí-lo. Isso serve como um aviso poderoso sobre como as nossas decisões podem nos levar para mais longe de Deus. Judas é um lembrete de que, mesmo estando próximo de Jesus, a decisão de rejeitá-lo pode resultar em consequências eternas. Nossa escolha de aceitar ou rejeitar o amor de Deus é o que molda nosso destino, não apenas nesta vida, mas na eternidade. Enquanto refletimos sobre o sacrifício de Jesus e a escolha que cada um de nós deve fazer, somos levados a pensar: que tipo de vida estamos vivendo? Estamos permitindo que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, ou estamos nos deixando levar pela escuridão do mundo? O convite para seguir Jesus é mais do que um chamado à salvação. É um convite para viver de maneira autêntica, refletindo seu amor e luz em um mundo que desesperadamente precisa deles.
Chegamos a uma parte crucial de nossa jornada: a relação intrínseca entre o livre-arbítrio e as escolhas que fazemos a cada dia. Já discutimos o sacrifício de Jesus e como ele abriu o caminho para a salvação. Mas o que acontece depois? O que fazemos com essa dádiva tão preciosa que nos foi dada? O livre-arbítrio é um presente divino, e com ele vem a responsabilidade de escolher entre o bem e o mal, entre seguir a Deus ou se afastar dele. Cada escolha que fazemos, por menor que pareça, tem implicações profundas, não apenas para nós mesmos, mas também para aqueles que nos cercam. Vivemos em um mundo repleto de distrações, tentações e decisões que testam nossa fé. Desde as escolhas cotidianas, como gastar nosso tempo e com quem nos associar, até decisões mais profundas que moldam nossa vida espiritual, cada ação é uma manifestação do nosso livre-arbítrio. Deus nos oferece a oportunidade de escolher, mas a escolha é nossa. O que isso significa em termos práticos? Significa que temos a responsabilidade de buscar a sabedoria divina em todas as áreas de nossas vidas. Um dos aspectos mais importantes do livre-arbítrio é a liberdade de escolher como responder à graça de Deus. Podemos aceitar sua oferta de amor e redenção, ou podemos decidir ignorá-la. A escolha de aceitar Jesus como Senhor e Salvador não é uma mera formalidade. É uma decisão que transforma a essência de quem somos. Quando escolhemos seguir a Cristo, começamos a viver uma vida que reflete seus princípios, valores e amor. Isso não apenas nos transforma, mas também influencia aqueles ao nosso redor. O impacto das nossas escolhas diárias é muitas vezes subestimado. Imagine que você escolhe viver sua vida de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso não apenas afeta sua vida, mas também toca a vida das pessoas com quem você interage. Seu amor, compaixão e integridade podem inspirar outros a buscar o mesmo relacionamento com Deus. Cada vez que agimos com bondade, ou escolhemos perdoar ao invés de guardar rancor, estamos refletindo a luz de Cristo em um mundo que muitas vezes se perde na escuridão. No entanto, a realidade é que viver de acordo com os princípios de Deus muitas vezes requer coragem e determinação. Em um mundo que promove valores opostos aos de Deus, é fácil ceder à pressão e comprometer nossas crenças. Aqui está onde a importância do nosso compromisso se torna evidente. Cada escolha que fazemos, cada tentação que resistimos, é uma oportunidade de afirmar nossa fé e confiar em Deus. Em Romanos 12:2, somos lembrados a não nos conformar com este mundo, mas a nos transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma das maneiras mais eficazes de praticar nosso livre-arbítrio é através da oração. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta com Deus e nos ajuda a discernir seus caminhos. Quando buscamos a orientação divina, estamos essencialmente dizendo: eu escolho seguir a tua vontade e não a minha. Essa busca ativa pela vontade de Deus nos coloca em uma posição de vulnerabilidade e humildade, mas também nos fortalece e nos capacita a enfrentar os desafios com confiança. Um exemplo claro de como as escolhas têm consequências pode ser visto na vida de figuras bíblicas. Pense em José, que mesmo sendo traído por seus irmãos e vendido como escravo, escolheu manter sua integridade e confiar em Deus. Cada uma de suas escolhas o levou a um destino glorioso, onde ele pôde salvar não apenas sua família, mas também uma nação inteira. O livre-arbítrio de José, sua coragem em resistir à tentação e sua decisão de perdoar transformaram não apenas sua vida, mas também o futuro do povo de Israel. Agora vamos refletir sobre o papel do amor em nossas escolhas. O amor é a motivação central de nossas decisões, especialmente quando se trata de seguir a Deus. Quando escolhemos amar a Deus, estamos automaticamente escolhendo amar ao próximo, e isso nos leva a ações que refletem essa escolha. O amor nos empurra a servir, ajudar e nos preocupar com os outros. Em Mateus 22, 37 a 39, Jesus nos ensina que o maior mandamento é amar a Deus e o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. Essas são as bases sobre as quais nossas escolhas devem ser edificadas. O que isso significa para você, pessoalmente? Como você pode aplicar essas verdades em sua vida diária?
Considere as áreas em que você pode estar hesitando em fazer a escolha certa. O que te impede de agir com amor e fé? O convite de Deus é claro. Ele deseja que todos venham a Ele e façam escolhas que glorifiquem seu nome. Como você pode usar seu livre-arbítrio para criar um impacto positivo no mundo? Se você está desfrutando deste conteúdo e se sente desafiado a refletir sobre suas próprias escolhas e seu relacionamento com Deus, convido você a se inscrever em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade e não perca os próximos vídeos que aprofundarão ainda mais esses temas essenciais. Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários abaixo. Como suas escolhas têm impactado sua vida? Como você tem buscado seguir a vontade de Deus? Sua voz é importante e queremos ouvir de você. Que Deus te abençoe abundantemente enquanto você continua nesta jornada de fé e escolhas.